O que foi, garota? Sou eu. É só um disfarce. Então você tá se escondendo da polícia. Isso é um crime, sabia? E vão pensar que eu sou seu cúmplice. Posso entrar? Entra. Não tira os sapatos. Aham. Onde você vai? É por aqui. Ah. Bom, olha, eu lembro daquela noite. Essa sou eu no meu carro. E esse é o Victor. E eu falei com ele por um tempo. Tá, e o que é isso? Esse é o assassino. Eu tava ali fora o tempo todo e ninguém entrou. Apareceu do nada, é? Passaram-se uns 10 minutos desde que eu falei com o Victor e entrei no apartamento. Tá. Qual é o plano? Encontrar o assassino. Claro, muito simples. Olha, perto do apartamento da Tatiana tem cafés e lojas com câmeras. Talvez uma delas tenha gravado. Esse sim é um bom plano. Você tem que conseguir essas gravações. Foi a melhor ideia que eu tive. Se precisar de alguma coisa, me liga. Mas caso você não consiga nada, daí eu te ajudo. Vale, eu tenho certeza que já passamos por aqui. Pra onde o Dennis tá indo? A gente nunca fez esse caminho. Não sabe o que pode ter no norte? No norte? Tem umas aldeias por lá. Você acha que ele tem uma amante nessas aldeias? Tá me zoando? Quer me deixar com raiva, é? E eu não pensaria na Marina como amante dele. E se ele tivesse uma amante, eu ia saber. Eu já sei onde ele tá indo. Ai, meu Deus. Ele vai pra periferia. Ele tem um amigo que mora lá numa cabana. O Dennis foi pra lá e eu também já fui, mesmo que ele não saiba. Eu fui escondida. O quê? Eu achei que ele tinha uma amante. Ele foi pra esse lugar um dia bem cedo. Eu me escondi no porta-mala do carro. E ele nunca descobriu que eu tava lá dentro. Agora entendi. Você tá louca. Ok, chegamos à periferia. Mas primeiro, passa em uma loja, tá bom? Por quê? Eu tô com fome. É que eu não comi nada hoje de manhã. Vale, mas a gente não ia seguir o Dennis. Calma, eu sei pra onde ele vai. A gente pode comer enquanto bolamos um plano. Para ali, olha. Tem uma loja. Tá bom. Eu te disse que ele ia vir pra cá. O carro dele tá ali, mas eu não tô vendo ninguém. Vamos ver. O que é que eles estão fazendo? Espera. Não dá pra esperar, Sasha. A gente tem que pensar numa desculpa do porquê estamos aqui. Hã? Uma desculpa? Bom, eu sou a esposa dele. Eu tenho o direito de estar aqui. Tá, Valha. Então vai você e eu te espero aqui. Por acaso você tá com medo? Vamos! Valha, você é esposa e pode usar essa desculpa, mas eu não sei como explicar por que eu vim também. Ai, eu não sei o que falar, sem parecer idiota. Bom, eu vou falar que você é minha amiga. Vamos! Isso é muito Vamos, confuso. Sasha! Olha! Lá! Marina, eu vou fazer o almoço. Então é isso, ele tá com a Marina. Valha? Onde tá a Marina? Você me seguiu. Você é como um cão de caça. Que tal me ajudar? Sim, eu vou te ajudar! Calma, se acalma, tá bom? Não se preocupa. Eu te ajudo, tá bom? Agora o grupo todo tá aqui. Onde ela tá? Eu não sei. Ela deixou as roupas. Agora ela tá andando pelada, é? A imaginação de uma esposa ciumenta é muito boa. Me fala, onde que a Marina está?
Eu não sei. Calma. Talvez a Marina tenha ido procurar o assassino. Muito bem, pessoal. Protejam o perímetro. Você, reviste a casa. Vamos? Você ligou pra eles? Não. Sua amiga está aqui? Onde está a Marina? A gente não sabe. Sr. Dennis, você está em apuros. Por ajudar uma assassina a fugir. Eu só vim aqui pra convencer ela a se entregar. A gente queria pedir pra ela não fugir da polícia. Somos amigos dela. Talvez ela escute a gente. Mas ela fugiu. Não sabemos onde ela está. Realmente é muito difícil acreditar em vocês. Não tem ninguém na casa. É, eu percebi. Bom, parece que ela é bem evasiva. Estavam preparando o almoço? Esperavam por ela? Na realidade, a gente tá com fome. A gente não sabia se ela ia voltar ou não. Gostaria de ficar pra almoçar? Obrigado, mas eu já comi. Vou pedir que, quando virem a Marina, falem para que ela se entregue à polícia. Se eu tivesse vindo com a máquina, ela não teria escapado. Qual máquina? Helicóptero. Ele assiste muitos filmes. Vamos, entra. Sim, tudo bem. Agora eu quero saber qual de vocês contou para o Yurkov sobre esse lugar, hã? Talvez tenha seguido a gente. Esse é o trabalho dele, né? Não me venha com besteira. Você contou pra ele? Vale, eu não tô brincando. Eu sei, e eu também não tô. Gente, para de discutir. Eu contei pro Kostya. Talvez ele tenha contado pro Victor e ele contou pro Yurkov. Quando fez isso? Quando estávamos na loja. O Kostya me ligou pra saber onde eu estava. Bom, isso resolve o mistério. E eu sinto muito por duvidar de você. Eu tava preocupada. Com você. Oh, Marina? Oi, pessoal. E essas roupas? Sério, você tá ótima. E onde é que você tava? Depois eu te conto. Nossa. Tô morrendo de fome. Bom, eu ouvi o que eles falaram. Marina, eu sinto muito por revelar seu esconderijo. Aqui, come isso. A gente vai encontrar um novo esconderijo. Não precisa me ajudar com isso. Como não? Não quero que se envolvam. Não quero que o Yurkov ameace vocês. Eu já tomei minha decisão. Não quero que continuem em perigo. Eu quero que fiquem seguros. Entenderam? E como vai fazer? Eu me viro. Marina, do que você tá falando? Nós somos suas amigas. Nós vamos te ajudar. Obrigada. Pode me levar pra cidade? Eu te levo. Não, você fica com a Valha. Vamos. Por que tá olhando pra mim? Marina, pensa bem. O Yurkov ainda tá procurando você. Não vai me reconhecer com essa roupa. Se cuida, tá? Eu vou. Valha, é a última vez que eu te salvo. Do quê? Você ligou pro Yurkov. Não. Foi o Kostya. Só que o Kostya não me ligou. Eu inventei isso pra você não ter problemas com seu marido. Sasha, me desculpe. Eu achei que o Dennis ia me deixar e eu fiquei com Mas medo. você só pensou em você mesma. Não entendo como pôde trair nossa amiga tão facilmente. Se coloca no meu lugar. Não sabe o que eu tô sofrendo? É, talvez eu não saiba. Mas as coisas seriam mais fáceis se você não fosse tão paranoica. Obrigada. Dennis, acha que a gente pode ficar na cabana por alguns dias? Vamos pra casa. E não pense que acreditei na história da Sasha. Dennis, eu não fiz nada, é sério, acredita em mim. Vamos pro carro.
Valera? Ah, nossa. Que surpresa. Eu tô procurando uma mulher bonita e acabei encontrando uma jovem encantadora. Eu tive que me disfarçar. Você tá ótima. Obrigada. Eu nunca usaria isso, mas é muito conveniente. Bom, agora é hora de você me falar as palavras mágicas. Quais? Vamos lá, repete depois de mim. Valera, eu preciso da sua ajuda. Agora é a sua vez, pode falar. Não, mas eu apreciaria sua ajuda. Tá, tudo bem. Eu achei que você ia precisar de um esconderijo. Então eu aluguei um pequeno apartamento. Nossa, isso é ótimo. Não é mesmo? Eu tava com dificuldade de achar um lugar. Maravilha. Vamos lá? Vamos. Você cozinha muito bem. E pode acreditar que eu sei muito sobre comida. São anos de experiência. Cozinho todo dia. Não, isso é outra coisa. Requer sutileza e talento. Eu gostava de cozinhar para o Victor e ele sempre gostou da minha comida. E eu sempre inventava receitas novas. E ele não deu valor para esse tesouro. Felizmente, eu tô aqui para saborear as suas delícias. Agora já chega. O Victor é meu marido. Sim, eu sei que ele me traiu, mas fomos felizes por muitos anos. Talvez você superestime esses anos. Estávamos unidos pelo amor e pela vontade de ter filhos. E eu descobri que ele me traiu justo quando o médico me disse que eu poderia ter um bebê saudável. E você contou pro Victor? Ele foi o primeiro a saber dessa notícia. Marina, me desculpa, mas se ele se dispôs a te deixar depois de receber essa notícia, significa que ele amava outra mulher. Me dói ouvir isso. Mas você precisa ouvir. Muito bem, eu esqueci. Vamos direto ao ponto. Bom, Aqui. Esse é o seu novo telefone. Podemos nos falar através dele. Obrigada. Eu espero que você entenda que não vamos nos falar com tanta frequência. Eu acho que estão me seguindo. É sério? Quem? Ué, o seu marido? Eu acho que ele me odeia. Ele acha que você tá comigo. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você com certeza estamos no caminho certo. Ele não te odeia tanto quanto a mim. Ótimo. Perucas. Aqui tem uma. Aqui tem outra. E tem essa violeta. E essa. Você pode usar qualquer uma delas, mas não se empolga, porque o mais importante é que o Yurkov não te reconheça de jeito nenhum. Com certeza eu vou usar. E eu te agradeço. Agora descansa, eu já vou indo. Dennis, me diz, por que você ainda tá com raiva de mim? Eu não fiz nada de errado. Eu já tô cansado do seu ciúme. Eu tava com medo. Eu achei que ia me trocar pela Marina. Bom, a partir de agora, eu vou dormir aqui. Dennis, me perdoa, por favor. Valha, não estraga meu plano. Eu já tô bem chateado. E qual é o seu plano? Esse. Entendi. Eu não vou mais te incomodar. O que eu posso fazer pra você me perdoar? Chega desses ciúmes. E não denuncie a Marina nem manda ela pra prisão. Vai ser difícil. Mas eu vou tentar, tá? Então eu vou dormir aqui com você. O que você tá fazendo?
Oi. Oi. Obrigada por vir. Obrigado por me ligar. Entra, quer um chá? Sim, eu quero um pouco. Eu quero te perguntar uma coisa. Bom? E como tá sendo no seu novo refúgio? Ótimo. Olha isso. Tô começando a duvidar que o Victor não tá envolvido no assassinato. Ah, isso é bom. Significa que você tá melhorando. Eu só vejo os fatos. E o Victor se livrou das coisas da Tatiana e deixou essa fotografia. Bom. Talvez ele odeie ela. Talvez ela estivesse com ciúmes dele. Ou a Tatiana resolveu tirar ele da vida dela. Eu vou descobrir. Vou falar com o Victor. Vai encontrar com ele. Mas é perigoso, ele vai te entregar na mesma hora pra polícia. Esse é o jeito mais fácil. Mesmo que ele não fale nada, eu vou olhar nos olhos dele e vou saber quem é essa pessoa da foto. Não, não mesmo. Eu não vou deixar você enfrentar essa fera sozinha. Certeza? Certeza. Vou perguntar coisas incômodas ao Victor. Não sei como ele vai reagir. Você e eu não temos medo de ninguém. Vamos tomar o chá e sair. Desculpe pelo amor. Ele está aqui? Dona Marina, por favor, não pode entrar. Episódio 4. Espera. Dona Marina, ele tá ocupado, ele vai me despedir. Dona Marina! Ah, senhor, eu imploro, para! Querida menina, ela vai entrar no escritório. Ela tem que conversar com o marido. Isso por acaso é ilegal? Eu vou perder meu emprego. Digamos que um homem te forçou a deixá-la entrar. Quem? Você tá olhando pra ele. Eu não sei por que disse isso. Embora talvez eu deva fazer o que você disse. Escuta, eu mandei que não deixassem você entrar. Eu tenho que falar com você. Pelo visto, não tem segurança. Eu não quero falar com você agora, Marina. Conhece ele? Você o conhece e o odeia. Já que você é uma especialista em coleta de lixo, você tá passando a colecionar garrafas, é isso mesmo? Está tão convencido de que eu sou assassina que não considera outras opções. Por quê? Juliana, chama a segurança. Talvez você esteja envolvido no assassinato e seja melhor incriminar outra pessoa. Tirem a Marina agora do escritório e segurem ela até a polícia chegar. Se quer encontrar o assassino, começa por você mesmo. Me solta! Você me ouve? Você tá me machucando. Eu sabia me que deixa isso em ia acontecer. paz. Por favor, solta a Marina. Não posso. Vou esperar a polícia chegar. Ah, é mesmo? Me solta! Me solta! Bom, então a gente já vai. Vamos lá? Vamos. Ele só pode ser um idiota. Sim, alô? Juliana, chama aquele investigador, o Yurkov, pra buscar ela agora, tá? A dona Marina saiu. Mas como assim? Ela passou aqui na frente e foi embora. Diabos. Ela mudou. Ficou mais forte. No começo fiquei com medo, mas depois ficou divertido. O segurança não esperava por isso. Nem eu. Em primeiro lugar, não tem do que temer. E em segundo lugar, se uma luta for inevitável, você tem que lutar. Sim, essa sensação de segurança é nova pra mim. E eu me sinto incrível. Pode ir se acostumando, porque eu vou ficar do seu lado. Muito obrigada. Com licença, a conta, por favor. Obrigado. E aí? Bom, é inesperado. Tá irreconhecível. E elegante. Obrigada. Ui, eu tenho que ir. Te vejo depois. Essa noite eu não posso. E por que não? Tchau.
Oi, posso falar com o gerente ou com quem toma conta das câmeras de segurança? Licença, as câmeras estão funcionando? Sim, Posso ver a gravação das suas câmeras de entrada? nós não mostramos a ninguém. Só mostramos à polícia. Você é policial? São todas falsas. Desculpa. Eu posso pagar. Eu não quero perder meu emprego por causa disso. Não salvamos as gravações, só vemos em tempo real. Sinto muito. Por que são falsas? É uma boa ideia almoçarmos juntos. Já viemos aqui antes. Uhum. Quando a Marina teve esses problemas, a gente parou de vir. Sim, é verdade. Mas tá tudo bem, agora a gente vem mais vezes. E como a Marina tá? Eu não sei. Devia ligar pra ela. Por quê? Eu me pergunto como ela tá, ué. Onde mora? Por que você tá estragando tudo? Eu queria um almoço normal. Ué, tá tudo bem, qual é o problema? Não me faz de idiota. O Victor pediu pra você descobrir onde a Marina está? Você não pode. E como não? Ele tá nervoso, não consegue trabalhar. Ele só pensa em levar ela pra polícia. E você decidiu ajudar ele sem se importar que ela é minha amiga. E não sabe onde ela tá? Eu não tenho certeza. Levei ela pro centro e ela foi embora. Eu não vi mais ela. Grande amiga, hein? Ela não quer mais confiar em ninguém. Já foi traída por uma amiga. E vai ligar pra ela? Não. Tá. Bom, eu já terminei. Então tá bom. Tá na hora de ir. Eu preciso trabalhar. Tá, até mais. Pensa bem em quem é mais importante pra você. Se é o seu marido ou uma amiga. Ai, Kostya, você tá iludido. Ele tá usando você e você não percebe. Vai ficar com vergonha depois. Por que você marcou aqui? A gente se vê depois. Oi? Oi. Não foi nada. Já passa. Marina. Como amiga, eu te peço. Não se meta. Você continua com isso? Eu não quero o Dennis. Mas ele te ama. Não fala besteira. Você sabe que somos amigos desde crianças. Não vou destruir seu casamento. Eu queria acreditar. Acredita. Pode se afastar dele por um tempo. Eu tô ficando louca. Acredita em mim, Valha. Eu quero fazer isso, mas eu preciso da ajuda dele. O que eu vou fazer? Você tá louca? Eu vou ter muito cuidado. Não vou provocar ele. Barrarei todas as tentativas dele. Se ele tentar, é claro. Mas, por favor, eu preciso dele. O que eu posso fazer? Eu posso ver você com ele. Eu não quero pensar nisso. Seja você. Seja carinhosa com ele. Vocês se dão bem e vão continuar assim, acredite. Eu tenho que falar com o Dennis. Você não entende nada. Fui eu quem te denunciou pra polícia. Por medo. Por que você faz isso? Ai, Valha. Viva com isso. Você não desejaria isso pra um inimigo. Valha. Se quiser, pode ouvir o que a gente vai conversar. Sim, eu quero. Mas o Dennis não vai deixar. Relaxa, eu falo com ele. Vem. Obrigada por ter vindo, Dennis. Podemos conversar no carro para que ninguém me veja? E quero que a Valha ouça a nossa conversa. Tudo bem, não tenho segredos. Vamos.
Bom, o seu tempo no escritório foi algo contundente. O Victor perdeu a cabeça. Eu imagino. Não, você não faz ideia. Ele enlouqueceu, dizendo que precisava te encontrar e te levar pra prisão. Então toma cuidado, tá? E ele também pediu pro Costa te encontrar através da Sasha. A Sasha não me ligou nem tentou me localizar. Eu agradeço. Sim, eu também trabalhei em algumas outras versões. Encontrei alguns documentos da Tatiana. Achei uma coisa interessante, olha. Pelo que entendi, é um extrato bancário. Exatamente. Ela fez um grande empréstimo no banco e sacou todo o dinheiro da conta. Pra quem e para quê? Onde está esse dinheiro? Denis, preciso de um favor. Você poderia enviar isso para o Urkov? Mas é claro. Ótimo, obrigada. Tudo por você. Me mostra qual foto você mostrou pro Victor. Eu posso ver? Sim, claro. Talvez você o conheça. Vamos Aqui, ver. olha. Eu não conheço. Quem é você? Eu vi nos olhos do Victor. Ele o conhece e o odeia. Isso é verdade. Aliás, quando você saiu, ele disse o seguinte. E eu vou repetir pra você. Ou a Marina cuida da vida dela, ou ela não vai acabar bem. Sim, eu tô começando a duvidar da inocência do Victor. Ele tinha ciúmes da Tatiana, odeia o homem da fotografia, ficou bravo quando comecei a remexer nas coisas dele. Aqui. Sim. Marina, não some, tá legal? Você tem amigos confiáveis e fiéis. Ninguém vai te trair. Sim, eu sei. E eu agradeço. Agora eu tenho que ir. Que bom que veio. Queria te perguntar uma coisa. Fala. Da última vez veio com um homem incrível. O Valera? Bem, eu pensei que ele era um idiota, mas ele é corajoso. Eu não esperava tanta agilidade da parte dele. Às vezes, quando você vê alguém pela primeira vez, você pode se apaixonar. Não, eu não preciso disso agora. Então, talvez em uma outra oportunidade. Aqui, olha essa fotografia. Reconhece esse homem? A Tatiana disse que ele era colega de escola dela. Não sabe nada dele? O Artem batia nela por ter ciúme dele, mas é uma história longa. Já entendi, eu vou ter que falar com o Artem. Não tem medo dele, ele é louco. Temos um objetivo em comum que é encontrar o assassino. Bem, eu preciso ir. Tenho que sumir daqui antes que me vejam. Mas... Dona Marina...